Cuidar da saúde é um protocolo básico para quem se preocupa em ter qualidade de vida. E isso envolve todas as áreas do nosso corpo. Saber quando procurar um ortopedista, por exemplo, é fundamental para aumentar o bem-estar e evitar a evolução de possíveis dores relacionadas ao sistema locomotor. Às vezes, uma ou outra dor muscular ou nas articulações podem surgir no nosso dia a dia e permanecer de modo incômodo, o que gera dúvidas sobre quando procurar um ortopedista. Além disso, o sedentarismo, o envelhecimento natural, além de lesões e traumas, representam os principais motivos que acendem o alerta para a necessidade urgente de uma consulta com um ortopedista. No programa de hoje, nós vamos tirar todas as dúvidas sobre esse assunto. Vem comigo que o Talentos e Negócios está começando. Olá, seja bem-vindo ao Talentos e Negócios. O programa de hoje, o tema é a ortopedia. Vamos saber da importância de se procurar esse profissional em qualquer época, gente, porque a gente tem que prevenir e não procurar um ortopedista só na hora do momento da dor, no momento de dificuldade. O meu convidado de hoje é médico ortopedista, filho de Caratinga, que retornou há pouco tempo para a cidade, é o Cássio Fontainha. Seja bem-vindo, doutor Cássio. Muito obrigado, Fernanda. Estamos aqui, agradecemos mais uma vez o seu convite, a oportunidade de vir aqui falar com você, falar com seus telespectadores um pouco sobre a nossa rotina, um pouco sobre a ortopedia e sobre o nosso dia a dia. Então vamos aí bater um papo interessante e, de certa forma, abordar diversos temas e tirar as dúvidas suas, tirar as dúvidas do pessoal. Isso, vamos trazer muita informação interessante aí para os nossos telespectadores, mas antes da gente falar da ortopedia em si, eu queria que você se apresentasse, você que é filho do jornalista, né, grande amigo do meu peito, Carlos Alberto Fontainha. Um abraço para você, Fontainha. E você tem outros 3 irmãos também médicos, né? Exatamente. São caratinguenses, né? Voltou à sua terrinha agora há pouco tempo. E eu queria saber por que você escolheu a ortopedia. Então, como você bem disse, eu sou filho do Fontainha, né? Carlos Alberto Fontainha, um jornalista antigo, bem conhecido aqui na cidade, seu amigo do seu pai, e que, graças a Deus, junto com a minha mãe, a Gracinha, também você conhece muito bem, soube criar aí, graças a Deus, seus 4 filhos médicos, e cada um deles nas suas respectivas áreas, cada um morando num canto. E em Caratinga hoje sou apenas eu que estou morando, cada um morando numa cidade diferente. E você é o único que escolheu ortopedia também? Sim, eu fui o único que escolheu ortopedia. Fabrício é cardiologista, o Bruno é otorrino, a Priscila é dermatologista e eu fui para a área da ortopedia. E você me pergunta o porquê de ter escolhido a ortopedia. É uma pergunta interessante. Eu falo que eu formei em Campos, no norte do Rio de Janeiro, e desde o início da minha faculdade, desde o início da minha formação, eu acompanhava, de certa forma, muitos plantões de emergência e urgência e emergência no setor de politrauma. E lá em Campos passa uma BR importante, que é a BR-101, então a gente, de certa forma, pegava muitos acidentes. Imagino. E aquilo ali me fascinava, porque eu gostava muito do trauma. Então, tanto que durante a formação médica, eu pensei inicialmente em até fazer cirurgia geral como especialidade. Mas, posteriormente, durante os anos que foram se passando na faculdade, conhecendo o corpo humano, conhecendo essa máquina fascinante que é o corpo humano, entendendo um pouco mais da ortopedia, eu optei por fazer a especialidade de ortopedia, que é a ortopedia e traumatologia, que é, na verdade, o estudo das doenças músculo-esqueléticas do sistema locomotor. Do locomotor. Entendeu? Afinal de contas, então, quando que a gente deve procurar um ortopedista? Como eu falei aqui no início do programa, nós temos aquela tendência de só buscar ortopedista na hora da dor. Sim. E quando a dor está insuportável. Isso né? Isso é um fato importante. A literatura em si, na verdade, ela não fala, de certa forma, quando procurar um ortopedista. Não tem isso escrito em livro. O que a gente costuma falar para o nosso paciente? Quando devo procurar um ortopedista? O quanto antes. O que quer dizer o quanto antes? A gente tem que pensar hoje que a expectativa de vida nossa, ela vem crescendo a cada dia. Nós estamos envelhecendo mais.
Nos últimos 10 anos, a expectativa de vida do brasileiro cresceu em torno de 20%. A expectativa hoje da mulher é em torno de 80 anos, do homem em 73 anos. Então, nós estamos envelhecendo mais. Então, o que nós devemos pensar? Envelhecer com saúde. E envelhecer com saúde, eu gosto de fazer uma analogia. Não adianta a gente plantar uma semente ruim num solo, uma semente boa num solo ruim. Sim, porque o que acontece? Lá na frente você vai colher um fruto ruim. Então o que nós devemos fazer? Ter um solo bom, a gente fazer um bom preparo do solo, ter um organismo com uma qualidade boa, um sistema locomotor bom, um músculo esquelético bom, um metabolismo adequado para que lá na frente a gente possa envelhecer com saúde. Então, em relação a essa pergunta, não tem uma data específica, mas o quanto antes. A partir do momento que o paciente se sentir confortável em nos procurar, eu quero ter uma qualidade de vida, eu quero começar a fazer alguma atividade física, é importante que ele converse com o ortopedista da sua... Boa informação. Eu quero começar uma atividade física. Antes de me arriscar, é bom então procurar um ortopedista para fazer uma avaliação, para ver até onde que você pode ir e evitar possíveis traumas. Evitar possíveis lesões que podem ser decorrentes da atividade física mal executada. A nossa consulta, quando o paciente nos procura, a gente costuma avaliar. Eu falo assim, a minha consulta médica começa a partir do momento que o paciente entra na minha sala. Eu estou sentado na minha mesa, o paciente entra, eu começo a observar o paciente, a forma como ele anda, se ele tem algum desvio postural, se ele tem algum desvio de eixo, a forma que aquele paciente anda, a marcha dele, se tem alguma alteração, se ele apresenta alguma fraqueza muscular, a face do paciente, se ele tem aquela face característica de dor. Então, tudo isso e tem que ser observado. E o ortopedista, a gente fala que, sim, que ele tem que abordar o paciente de uma forma global, de uma forma holística, né? Ele não tem que ser abordado o paciente assim, eu estou sentindo apenas uma dor no ombro. Não. Você tem que entender que aquele paciente ele traz consigo uma bagagem. Então, toda uma bagagem biopsicossocial. Você tem que entender o que aquele paciente sente, mas onde que ele mora, o porquê, a condição que ele trabalha. Então, tudo isso tem que ser abordado de certa forma. E em relação a atividades físicas, é importante. Por quê? Eu quero começar a realizar uma atividade física. É importante você procurar um seu ortopedista de sua confiança. Para quê? Para ele fazer essa avaliação prévia. Se você tem, obviamente, algum desvio postural, você é adolescente que quer começar a fazer uma academia, você não sabe se você tem ou não algum desvio postural, alguma fraqueza, se você tem alguma patologia prévia, de qualquer articulação da coluna em si, pacientes de meia idade também, se quer começar a fazer alguma atividade física, começar a caminhar. Então, assim, é importante passar por essa avaliação para saber se tem ou não alguma condição que o impeça ou que dificulte, de certa forma, a realização de qualquer atividade física. Muito Entendeu? bom. Isso é importante. Dica, então, aí para o pessoal aí que gosta de praticar atividade física, né? Essa prevenção é importante. Sim. Antes, para você não ter nenhum tipo de problema, nenhuma dor de cabeça depois. Justamente. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho voltamos com o Dr. Cássio Fontainha. Não saia daí. Obrigado. Muito bem, estamos de volta com Talentos e Negócios, hoje falando sobre a importância de procurar um ortopedista. O meu convidado de hoje é o Dr. Cássio Fontainha, médico ortopedista. E eu queria saber, Dr. Cássio, como que estão os avanços da medicina hoje na área ortopédica? Muito bem, eu posso te falar o seguinte, a tecnologia hoje é uma grande aliada, não só na medicina, como em tudo na nossa vida. Ela nos ajuda hoje no diagnóstico e no tratamento e na terapêutica de diversas patologias. E particularmente na ortopedia, ela vem nos auxiliando bastante. No tratamento de algumas doenças degenerativas ou doenças inflamatórias, a gente costuma dizer que a tecnologia nos auxilia no tratamento dessas patologias. A cirurgia, por exemplo, uma cirurgia de ombro, que eu vou fazer uma reconstrução de um ligamento do ombro, por exemplo, hoje, eu não preciso de fazer um corte grande no ombro do paciente. Eu consigo acessar aquela articulação e fazer a reconstrução daquele ligamento ou daquele tendão, pequenos furos, 4, 5 ou talvez 6 furos no ombro, a gente consegue ter acesso a toda aquela cavidade. No tratamento de tendinopatias, de doenças degenerativas de qualquer articulação do corpo e até mesmo da coluna, na medicina intervencionista da dor, que é o que hoje eu também trabalho, associada à medicina regenerativa, que é uma coisa nova, que tem se apresentado cada vez mais. Hoje, para você ter ideia, Fernanda, a ortopedia é uma das áreas da medicina que mais se tem publicado artigos relacionados a desenvolvimento e tecnologia.
Eu hoje estou trabalhando aqui em Caratinga com essa parte de medicina regenerativa e medicina intervencionista da dor, em que a gente consegue fazer bloqueios no paciente, bloqueios facetários, radiofrequência ablativa, refrigerada. A gente faz o uso também de células tronco mesenquimais, isso é importante para tratamento de doenças degenerativas das articulações. Sim. Então isso tudo vem nos auxiliando. Isso é relacionado a quê? A tecnologia. A tecnologia, os estudos, os avanços tecnológicos nos auxiliam em quê? Ao tratamento dessas lesões. Mas, de certa forma, também a tecnologia é uma vilã. Um rápido adendo aqui para vocês terem ideia, o nosso celular, nas últimas 2 décadas, para a ortopedia, basicamente, foi o vilão que desencadeou 2 doenças que apareceram. Uma delas, que muita gente deve ter, que é uma tendinite desse polegar aqui, pelo sobreuso do celular, que a gente chama de overuse. Então, o paciente começa a desenvolver uma tendinite dessa região. Então, foi se descrito uma tendinite pelo uso do celular. E hoje também, mais recentemente, foi desenvolvido também uma outra síndrome, que é uma síndrome que a gente chama de text neck. Que quer dizer o quê? O paciente fica o tempo inteiro com o pescoço fletido. Sim, aquela postura errada. O paciente fica o tempo inteiro com a cabeça para baixo. Então, se desenvolveu 2 novas doenças dessas últimas 2 décadas, particularmente pelo uso do celular. Então, assim, é benéfico para a gente? Excelente, com certeza, a tecnologia. Mas a gente tem que saber, de certa forma, limitar, dosar né? o nosso dia a dia, o uso daquilo ali, né? Para a gente não sobrecarregar nossas articulações. Agora, doutor Cássio, quais doenças são mais comuns dentro da ortopedia? Quais os casos que chegam com mais frequência ao seu consultório? Existem diversas doenças que chegam no nosso consultório. As mais comuns são as doenças inflamatórias, que a gente chama das tendinopatias, e as doenças degenerativas. Dentre elas, a mais comum, a queixa principal do nosso consultório é a dor de coluna. A dor de coluna lombar, aquele paciente que sente uma dor na região lombar, uma dor que desce na região posterior da perna. Então, essa, disparadamente, é a nossa queixa principal de consultório. E pode falar, perdão. Desculpa, só interromper. Essa dor lombar, ela é uma característica ela tem um público-alvo, assim, uma idade, uma faixa etária específica? Ou ela pode aparecer em qualquer idade? Ela pode aparecer em qualquer idade. Ela pode aparecer em qualquer idade e é decorrente de quê? Um paciente, por exemplo, de 20 e poucos anos, 25 anos, homem ou mulher, ele pode desencadear uma dor lombar, mas ela refratária ou iniciada a partir do momento de quê? De uma ergonomia. Um paciente, por exemplo, eu pego muito no meu consultório, caixa de supermercado, um exemplo. Ela fica ali 8 horas por dia sentada no caixa de supermercado, fazendo aquele movimento. No comecinho do dia, ela está ali com uma postura boa, mas no final do dia, já fica assim. Uma secretária que fica ali naquela mesa. Então, assim, a ergonomia postural durante a execução das atividades laborais, isso é importante para o paciente ter uma melhora e observar. Então, assim, a gente tem que ter uma observação e um controle da nossa postura durante a execução das nossas atividades do dia a dia. Então, assim, não existe um público-alvo. É mais comum em mulheres de meia idade, homens de meia idade e trabalhadores braçais. Mas pode pegar também pacientes jovens. É isso que eu ia falar. Porque eu fico preocupada com quem tem filho, preocupa com o peso da mochila. Sim. Né? Então, assim, as crianças, os adolescentes hoje saem para a escola carregando 12 livros na mochila. Nossa, gente, é um peso que eu falo assim, eu não consigo carregar nem 1 minuto na mão. Eu não sei como que eles conseguem ficar tanto tempo com aquela mochila. Isso, de certa forma, pode. Será que isso vai acarretar um problema de coluna? Tudo tem que ser bem avaliado. Então, assim, uma criança nova... Porque às vezes pode não estar agora, mas lá na frente, né? Pode desencadear. Então, assim, eu já peguei crianças que desenvolveram doenças inflamatórias musculares ou dores musculares na região dorsal, desencadeada por sobreuso, má postura. Mas, assim, não é a quantidade do livro, mas sim a postura, entendeu? Talvez diminuir um pouco a corda da mochila, deixar ela mais alta. Se você deixa a mochila muito baixa, mais na altura do joelho, a criança tende a voltar para trás. Então, tudo é relacionado à ergonomia. Então, é importante a gente ter sempre essa avaliação. Então, sim, principalmente os pais que têm filhos pequenos em casa, que talvez tenham essa preocupação que a Fernanda disse, é importante passar com o seu ortopedista para tirar qualquer tipo de dúvida. Pacientes também adultos, da fase adulta, que sentem qualquer tipo de doença em qualquer articulação do ombro, cotovelo, punho, quadril. Isso é importante, a gente ter essa avaliação preventiva para evitar lá na frente ter que abordar essa doença de uma forma mais
invasiva, que é o que a gente não quer, né? A gente quer sempre, obviamente, treinar aquele paciente ou preparar aquele paciente de forma mais terapêutica ou mais clinicamente possível. Tá? Numa consulta, você consegue fechar um diagnóstico apenas com a avaliação clínica ou necessariamente você sempre pede alguns exames? Na grande maioria das vezes, sim. Na grande maioria das vezes, assim, o paciente, como eu te disse, o paciente chega no nosso consultório, a gente avalia, consulta, faz toda aquela história, aquela anamnésia, aquela conversa com o paciente e a partir dali a gente executa um exame físico e a partir do exame físico bem elaborado a gente já tem, assim, 90% de certeza do diagnóstico daquele paciente. E a gente já tem plena liberdade e confiança de começar um tratamento para aquele paciente da determinada doença que ele apresenta. Os exames de imagem que a gente solicita, geralmente o médico ortopedista, ele lança a mão, ele tem uma gama de exames que ele pode ter e precisa de ter um auxílio. A gente na ortopedia, a gente usa muito a ultrassonografia. No consultório, o ultrassom é um aliado importante na gente. A gente usa o ultrassom para diagnóstico e para tratamento a nível ambulatorial, isso dentro do consultório. O paciente chega, eu tenho uma dor no joelho, eu pego o ultrassom, passo o ultrassom no joelho, vejo qual grupo muscular daquele paciente apresenta determinada patologia e a partir dali eu já consigo localizar o meu tratamento. Além de ultrassonografia, a gente lança a mão aí de outros exames de imagem, ressonância magnética, tomografia, tem a cintilografia, densitometria óssea para mulheres de meia idade, pensando mais em osteoporose e osteopenia. Então, assim, exames existem diversos, então a gente pode lançar a mão de todos esses exames aí no nosso dia a dia. Tá? Muito bem. A gente vai fazer mais uma pequena pausa para um rápido intervalo e o Talentos e Negócios volta já, não saia daí. Ok. Muito bem, estamos de volta com Talentos e Negócios, hoje recebendo o Dr. Cássio Fontainha, médico ortopedista, tirando algumas dúvidas sobre essa área da medicina. Dr. Cássio, é recomendado que a gente leve as crianças a um ortopedista, especialmente aquelas que estão na fase dos primeiros passos, para fazer uma avaliação mesmo que elas ainda não apresentem nenhum problema aparente? Fernanda, a literatura também, a literatura médica relacionada à ortopedia, ela diverge um pouco relacionado a isso. Não se fala em relacionado à idade ideal para se levar uma criança a uma consulta ortopédica. Na grande maioria das vezes, quando se chega a uma criança no nosso consultório, ela vem de duas formas. Ou ela vem quando a mãe, nos primeiros passos da criança, naquela fase de deambulação, quando ela começa ali dos 10 até os 18 meses, que a criança começa a andar, e a mãe observa que a criança, ao andar, ela começa a cair, ou que ela apresenta alguma alteração no formato do pé, se ela tem um pezinho um pouco mais chato ou um pouco mais plano, ou a criança, quando ela começa a andar, ela cai demais, ou o pezinho voltado para dentro, a mãe começa a observar aquilo e se atenta e procura o médico ortopedista. E a outra forma que essa criança chega na gente é nas consultas rotineiras pediátricas que essa criança faz. Acontece do pediatra observar alguma alteração no desenvolvimento e essa criança ser encaminhada para se ter um diagnóstico, ou o pediatra ter uma hipótese diagnóstica e encaminha para uma avaliação ortopédica. Mas sim, chega também no nosso consultório algumas mães preocupadas, obviamente, se a criança tem ou não alguma alteração, e você chega, examina a criança e você vê que realmente não tem absolutamente nada. Então, assim, é recomendado? Sim, é recomendado a partir de um momento em que a mãe observe que há a necessidade dessa avaliação, tá? Então, assim, a mãe, no desenvolvimento da sua criança, observa se tem alguma alteração, se ela se sentir a necessidade, se ela sentir a necessidade de uma avaliação ortopédica relacionada à postura do seu filho, relacionada a alguma doença do pé, relacionada a alguma doença do quadril, procure o ortopedista da sua confiança e faça essa avaliação. Isso é de fundamental importância. Mas, na grande maioria das vezes, essas crianças elas chegam a gente por essas duas formas. Ou encaminhada da pediatra, ou sim, quando ela já apresenta algum sintoma. E o que acontece com a criança que já apresenta algum problema, mas que não vai ao ortopedista e cresce com aquele problema? É mais difícil reverter a situação depois? É mais difícil reverter a criança. Por exemplo, a criança que tem uma patologia do quadril, se ela durante a fase da infância, da primeira infância, não foi diagnosticado esse problema, obviamente isso vai acarretar problemas futuros, numa dificuldade maior do tratamento e pode, infelizmente, desencadear até algum tipo de sequela.
Então, é importante sim, o quanto antes, a avaliação, essa avaliação precoce da criança, para saber realmente se há ou não essa condição patológica, essa doença pré-existente. Então, assim, acontece de a criança chegar tardiamente no nosso consultório, problema de cotovelo, eu já peguei bastante, porque eu sou especialista em cirurgia do ombro e do cotovelo. Então, assim, é importante chegar no nosso consultório uma criança com uma deformidade do cotovelo, com uma idade mais avançada e que, obviamente, isso vai dificultar um pouco mais o nosso tratamento. Existe algum problema, algum caso, alguma condição patológica que seja irreversível dentro da medicina ortopédica? Existe. Podemos falar que existe, sim. Irreversível é uma palavra forte, mas, por exemplo, na parte da traumatologia, particularmente, o paciente sofreu um acidente de carro, exemplificando aqui para ser mais claro, em que o paciente sofreu uma fratura ou múltiplas fraturas na região da perna, por exemplo, em que não só teve uma fratura do osso, mas teve uma lesão de partes moles, em que teve uma lesão de tendão, de músculo, de nervo, de pele, tudo, em que não há a possibilidade da reconstrução daquele segmento, infelizmente esse paciente pode ser submetido à amputação. Então, isso é uma condição irreversível. E aqueles politraumatismos na coluna que gera, né? Também, a paraplegia ou a tetraplegia, isso também são condições irreversíveis. Mas quando existe você tem tratamento hoje, assim, com esse avanço todo da medicina, para esses casos também não? Então a gente pode considerá-los irreversíveis. Podemos considerar irreversíveis. Entendi. Essas patologias da coluna, traumatológicas, em que acarretam um trauma ou uma secção do canal medular, o paciente que tem paraplegia ou tetraplegia, ele, infelizmente, essa condição, ainda hoje, em 2022, ela é considerada irreversível, mesmo com todos os avanços tecnológicos que ainda tem, entendeu? É a pergunta existem, que eu tinha, ainda existem estudos, existem exoesqueletos, o paciente tem uma parte robótica em que a gente consegue colocar o paciente de pé, mas isso é uma coisa lá na frente. A cirurgia robótica vem auxiliando demais isso na tecnologia, mas assim, ainda é um passo muito longo a gente dar, entendeu? Mas existem, essas condições ainda são consideradas condições irreversíveis. Doutor Cássio, nosso tempo está acabando. Agora eu queria, para encerrar, que você desse algumas dicas práticas para quem está acompanhando aí o programa, quem está gostando desse bate-papo, porque a gente pode atribuir ao nosso dia a dia e evitar problemas ortopédicos. Então, Fernanda, como eu disse no começo, a gente tem que entender que a nossa expectativa de vida ela está aumentando. Nós estamos envelhecendo cada vez mais. A gente está chegando a uma idade maior. Então, o que nós devemos nos preocupar? Em envelhecer bem, em envelhecer com saúde. Então, assim, mudança de hábito de vida. Se você é um paciente de meia idade, tem 40, 50 anos e ainda não começou a fazer qualquer tipo de atividade física, matricule-se numa academia, comece a fazer uma caminhada, alimentar bem, dormir bem, beber bastante água, desestressar, apertar o off ali no finalzinho do dia, entendeu? Então, assim, as mudanças de hábito, elas são fundamentais para a melhora das nossas condições clínicas, para que futuramente a gente não desencadeie qualquer tipo de condição patológica. Mas, em relação à ortopedia particularmente, a gente pode falar aí o fortalecimento muscular, então, assim, academia para pacientes mais jovens, pilates para pacientes mais idosos, que trabalha bastante fortalecimento muscular, isso é importante. Mas é lógico, como eu disse anteriormente, quando for fazer, procure o seu ortopedista antes, para saber qual a atividade física mais indicada para você. Isso. E a partir daí, você procurar o profissional de educação física mais gabaritado para te auxiliar na execução daqueles exercícios. Aí tem a necessidade do personal, né? Para poder auxiliar, para não fazer atividade física Fontainha, errada. seu amigo, meu pai, está com 78 anos, está com ele e minha mãe todos os dias, ali 3, 4 vezes por semana, estão ali com o personal fazendo atividade física. E a melhora da qualidade de vida do paciente idoso, você observa isso, sim, é absurda, entendeu? Então isso é interessante. Então, assim, a mudança de hábito de vida, a atividade física, a alimentação saudável, qualidade do sono, aquelas 8 horas de sono regular, o pegar um sol relacionado à ortopedia, na pacientes mais jovens, observar bastante a parte da ergonomia. A gente começa o começo do dia, sim, sentadinho, bonitinho, mas no final do dia a gente já está meio que jogado na cadeira. Então isso a gente tem que pensar, isso a gente tem que observar, entendeu? Então isso são dicas práticas que a gente observa e que a gente tem que levar em consideração. Uma última dúvida. Sim, sim. Osteoporose. Quando a gente fala em osteoporose, a gente tem aquela ideia de que é a falta de cálcio no organismo. Como... Não tomem cálcio.
É um vilão. Como que a gente pode, exatamente, qual que é a recomendação para evitar a osteoporose? Porque a gente ouve tantas coisas, né? E, tem que tomar muito leite, e eu já ouvi falar, na mesma hora que a gente ouve falar que tem que tomar, não, o leite não te traz o cálcio que você precisa. Na verdade, a condição da osteoporose já é uma condição clínica mais avançada. Muitos pacientes começam a apresentar um quadro que a gente chama de osteopenia. Isso. Entendeu? Em que o osso ele já começa a ficar um pouco mais enfraquecido. E a partir da osteopenia, pode ou não desenvolver a osteoporose. Mas a osteopenia, sim, a gente já começa a tratar aquele paciente. Relacionado à alimentação, alimentos ricos em cálcio, obviamente, mas muitos pacientes fazem a automedicação com uso de cálcio. Compra aquelas medicações manipuladas com cálcio. O cálcio, nesses casos, eles são vilões, porque eles, na verdade, eles prejudicam, eles podem até provocar fraturas patológicas naquele paciente. O cálcio usado de maneira inadequada, ele pode enfraquecer o osso ao invés de auxiliar e fortalecer. Então, assim, o que deve ser feito? Obviamente, o paciente nessa suspeita, ele deve procurar o seu médico, fazer o exame correto para saber o diagnóstico da sua condição. Se ele tem osteopenia, se ele tem osteoporose e, a partir daí, saber a condição clínica que ele tem para determinar a terapêutica necessária. Qual o tratamento vai ser mais eficaz? Cada caso tem que ser individualizado, Sim, né? a pessoa não não existe pode uma receitinha se de bolo, automedicar, exato, né? Acho que a mensagem final é não se automedicar. Não se automedique. Procura um profissional, faça uma avaliação individualizada, porque aí você vai ter o caminho certo. Exato. Então, assim, é importante a gente estar aí à disposição. Nós estamos em Caratinga aí trabalhando e qualquer coisa que todo mundo precisar pode procurar a gente e estamos aí à disposição para o que precisar. Obrigada pelas informações tão importantes para o nosso público, tá, doutor Cássio? Obrigado mais uma vez pelo convite. Agradeço aí mais uma vez e estamos aí à disposição para todos. Bom, Talentos e Negócios de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Espero que você tenha gostado desse bate-papo. Espero que você tenha absorvido as informações que nós trouxemos hoje. Continue acompanhando a programação da TV Sistec e nos acompanhando nas redes sociais. Até o próximo programa, se Deus quiser. Um grande beijo. Até lá. Tchau, tchau.